Você já se perguntou por que o silêncio daquela pessoa parece gritar dentro de você? Não foi um término, nem uma briga, mas o sumiço. E esse tipo de ausência tem um peso peculiar, como se cada notificação ignorada dissesse mais do que 1000 palavras. O estranho é que, quanto mais o tempo passa, mais você começa a inventar explicações, quase todas dolorosas. No vazio deixado por quem some, criamos histórias. Ela deve estar ocupada. Ele só precisa de um tempo. Talvez algo ruim tenha acontecido. A mente desesperada por sentido preenche o silêncio com ficções que nos mantêm emocionalmente conectados, mesmo quando a outra pessoa já não está mais lá. Mas essa âncora invisível não nos protege. Ela nos prende. E é aqui que começa a ilusão. A de que o silêncio pode ainda significar esperança. Poucos sabem escutar o silêncio, mas quem aprende, percebe, ele fala. E alto. O silêncio não é a ausência de comunicação, mas sim uma linguagem indireta e às vezes brutal. Se a pessoa consegue rir em redes sociais, postar sobre o próprio dia e ainda assim escolhe não te responder, isso é uma escolha. E escolhas revelam prioridades. Não se trata de pressa, mas de intenção. E quando não há intenção, também não há reciprocidade. Marco Aurélio escreveu que as coisas externas não te tocam, é a sua interpretação delas que te fere. O silêncio machuca porque você insiste em interpretá-lo como rejeição pessoal. Mas no fundo, ele só mostra onde você ainda espera ser escolhido. Imagine uma porta que se fechou sem aviso. Você bate, espera, insiste, mas ela continua imóvel. É nesse cenário que muitos se perdem, presos à expectativa de que a porta se abra de novo. Talvez com um pedido de desculpas, uma explicação, um gesto de reconciliação. Mas é nesse exato ponto que o silêncio revela algo profundo. Ele não está te punindo, está te revelando. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No primeiro link que vai estar no comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para blindar sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida em todos os sentidos agora mesmo. E garanta já o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro link do comentário fixado e garanta o seu. A forma como você reage à falta de resposta mostra quem você tem sido quando ninguém está olhando. Se entra em pânico, se busca desesperadamente por sentido, talvez esteja tentando se provar a alguém que nem está olhando mais. O silêncio expõe suas fraquezas, mas também aponta onde pode nascer sua força. Existe uma dor que não vem de um golpe direto, mas do eco de uma ausência. E às vezes o que mais dói não é a perda da pessoa, mas da imagem que você construiu ao redor dela. O silêncio quebra a fantasia, desmonta o cenário que sua mente idealizou. E por mais cruel que isso pareça, é exatamente esse colapso que liberta. A ausência deles não é sobre você, é sobre eles, sobre o que não sabem lidar, o que não querem confrontar, o que não têm coragem de dizer. Quando você para de resistir a essa verdade, começa a caminhar. E pela primeira vez, o silêncio deixa de ser um castigo e se transforma em um chamado para voltar a si. Você já percebeu como sua paz parece depender de uma simples notificação? Uma bolha azul, um visto, um oi, e de repente seu humor muda. Não é amor, é dependência emocional disfarçada. Porque quando alguém se afasta e sua reação é correr atrás, não é presença que você busca, é alívio. Essa corrida desenfreada por respostas não acontece porque você ama demais, mas porque não aprendeu a existir no silêncio. É um vício invisível, cultivado em anos de associação entre resposta e valor pessoal. Quando a resposta não vem, o vazio vira gatilho. E é aí que você tropeça. Confunde a ausência com abandono, silêncio com rejeição e agir com desespero com demonstração de amor. A mente em desespero quer se mover, escrever, chamar, buscar, provar. Mas o estoico observa, respira, espera,
porque sabe que as melhores decisões nunca nascem da ansiedade, mas da clareza. E a clareza só vem quando você para. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daquilo que te feriu. E agir no impulso é ser igual à dor, reativo, instável, ruidoso. O poder verdadeiro está em não fazer, em resistir à vontade de aparecer só para lembrar a pessoa que você ainda existe. Em ser o silêncio mais firme que o desaparecimento deles jamais imaginou enfrentar. É na ausência de reação que mora a força que eles não esperam. Quando alguém se afasta, o que você faz com isso se torna mais importante do que o afastamento em si. Porque o afastamento é externo, mas a reação é sua. E é ela que constrói, ou destrói, a imagem que você transmite. Correr atrás diz ao outro: você tem meu eixo nas mãos. Permanecer centrado diz: eu sou o meu próprio centro. A maioria desmorona porque foi ensinada que a ausência deve ser preenchida. Mas há mais valor em uma ausência digna do que em 1000 mensagens ansiosas. Você não precisa provar nada a quem decidiu partir. Sua firmeza será sentida onde nenhuma palavra chega. Dignidade não é orgulho vazio, é sabedoria. É saber que sua energia não deve ser desperdiçada tentando convencer alguém que já virou as costas. É entender que amor não se implora e que silêncio também é resposta. E das mais claras. Quando você escolhe não correr atrás, você comunica algo raro. Controle emocional, disciplina, força. Isso não é frieza, é maturidade. Porque quem sabe o que vale não grita. Quem se conhece não se oferece como lembrança. E quem se respeita, mesmo no silêncio mais cruel, permanece inteiro. Você não está perdendo a pessoa, está se encontrando onde mais doía, na ausência dela. Às vezes, o que parece esquecimento é, na verdade, observação silenciosa. Eles somem, mas não somem completamente. Estão ali, à distância, vendo se sua estrutura cede. Cada mensagem não respondida é como uma pequena peça sendo retirada da base para ver se o prédio desaba. E a pergunta real não é por que eles estão em silêncio, mas sim, como você está lidando com o que ficou no lugar? O sumiço não é sempre um adeus. Às vezes, é um teste. Não com planilhas nem cronômetros, mas com sutileza, instinto e curiosidade. Será que ele aguenta? Será que ela vai atrás? Eles não dizem nada, mas medem tudo. Sua calma, sua ausência de desespero, sua capacidade de permanecer inteiro enquanto o outro se dissolve. A maioria se revela no escuro. Quando os holofotes se apagam e ninguém está aplaudindo, é que vemos quem realmente tem estrutura. Porque fingir calma quando tudo vai bem é fácil. Mas o silêncio revela. Mostra se você está firme ou apenas fingindo força enquanto se apoia nos outros. Sua reação não precisa ser barulhenta para ser visível. Não responder, não insistir, não se expor, tudo isso é linguagem. E eles entendem, sentem. O silêncio deles é só o cenário. O espetáculo, mesmo que invisível, é a forma como você permanece ou desmorona diante dele. E quando você sustenta sua paz, ela vira seu escudo. Calma não é passividade, é estratégia. Em um mundo de impulsos, manter-se calmo se torna subversivo. Quem reage no impulso perde o controle. Quem observa ganha vantagem. E essa vantagem não é sobre manipular o outro. É sobre proteger a si mesmo. Manter-se calmo mostra que você não precisa da atenção deles para se manter de pé. Isso inverte o eixo. Porque agora quem começa a se perguntar é o outro. Por que ele não falou mais comigo? Será que ela não sentiu minha falta? Essa dúvida é poderosa. E ela só nasce quando você recusa o papel de desesperado e assume o de centrado. A estrutura que sustenta alguém não é feita de palavras, mas de convicções. E convicções não são testadas quando tudo está fluindo, mas quando tudo some. Você precisa entender que o silêncio deles não te diminui. Ele apenas revela onde ainda há rachaduras na sua fundação emocional. E aqui está a beleza disso. Cada vez que você escolhe não agir no impulso, você sela mais uma parte da sua base. Cada vez que resiste à vontade de mandar mensagem, você sobe mais um andar na sua estrutura. Isso não é frieza, é fortaleza. O estoico não reage ao mundo externo. Ele o observa,
e constrói por dentro. O silêncio não é o fim. É o campo de batalha onde sua verdadeira força está sendo forjada. É curioso como um simples, visto e não respondido, pode fazer tanto barulho dentro de você. Não é apenas sobre a pessoa que sumiu, é sobre tudo o que ela desperta. O silêncio que ela deixa reverbera como um eco de outras ausências, outras feridas. E o que doeu antes, agora reaparece com força. Muitos não percebem, mas o incômodo que o silêncio traz vem de longe. De infância, de relações mal resolvidas, de abandono disfarçado de afeto. Por isso, quando alguém desaparece, você não está só sentindo falta da presença. Está revivendo a sensação de não ser importante o suficiente para ficar. O silêncio ativa velhas vozes. Você não é bom o bastante. Ninguém escolhe você. E a dor se recicla. Mas aqui está o ponto que poucos veem. O silêncio é também um convite. Uma pausa para a reconstrução. Não da relação com o outro, mas da relação consigo mesmo. Porque enquanto você corre atrás de respostas, esquece de fazer a pergunta que realmente importa. Quem eu sou quando ninguém me valida? O estoicismo nos lembra que o poder não está no controle do externo, mas no domínio de si. E o silêncio, por mais desconfortável, é o cenário ideal para esse reencontro. Sem distrações, sem ruídos. Só você, suas perguntas e a oportunidade de criar respostas que não dependem do outro. Uma nova identidade nasce quando você para de pedir confirmação para existir. Enquanto houver barulho, a ilusão se mantém viva. Mas quando tudo silencia, quando até os gestos somem, a verdade começa a se revelar. É no vazio que você vê que talvez aquela pessoa nunca esteve tão presente quanto você imaginava. Talvez você estava amando sozinho. Talvez estava mantendo algo vivo com esforço unilateral. E essa verdade, por mais fria, é libertadora. Porque ela te salva de continuar apostando num jogo que só você estava jogando. Você começa a perceber que estava carregando o peso da conexão inteiro nos seus ombros. E quando solta, não perde, se liberta. O vazio mostra o que o barulho escondia, a verdade. A grande virada da sua vida não virá de uma mensagem que chega, mas do momento em que você para de esperar por ela. É nesse instante que você muda a rota, sai da posição de espera e entra no território da ação. Não para convencer ninguém, mas para se tornar alguém que não precisa mais ser convencido de seu valor. O silêncio é professor exigente. Ele não grita, não explica, não avisa, mas ensina. Ensina força, ensina limite, ensina presença. E quem aprende a lição não volta o mesmo. Porque depois que você encontra paz no silêncio, ninguém mais tem o poder de tirá-la com a ausência. Você já tentou justificar o silêncio de alguém por dias, semanas, talvez até meses? Talvez esteja sem tempo. Talvez precise de um espaço. Deve estar passando por algo difícil. Mas e se a verdade for mais simples do que você quer aceitar? E se o silêncio não for ausência de oportunidade, mas de interesse? As pessoas arrumam tempo para aquilo que valorizam. Mesmo nos dias mais corridos, há espaço para um gesto mínimo, uma mensagem rápida, um sinal. Quando isso não vem, não é descuido, é decisão. Não te responder também é comunicação. E talvez o mais doloroso não seja o que disseram, mas o que escolheram calar. Você ainda se agarra à ideia de que a conexão era real, que houve sentimentos, que talvez o tempo conserte tudo. Mas enquanto isso, a ausência deles continua, intacta. E aí surge a verdade que mais assusta. Talvez eles tenham simplesmente seguido em frente. Talvez sua presença tenha deixado de importar como você imaginava. E isso fere, não pelo que diz sobre eles, mas pelo que escancara sobre suas expectativas. Fomos ensinados a dar chances infinitas, a acreditar que o amor sempre volta. Mas nem todo silêncio é pausa. Alguns são ponto final. E quanto mais você se recusa a enxergar, mais se prende a uma espera que só existe dentro de você. Existe uma linha tênue entre empatia e auto-engano. Você começa com compreensão. Deve estar ocupado. Depois vem a justificativa. Acho que só precisa de um tempo. Mas quando os dias viram semanas e o padrão se mantém, o que era empatia vira cegueira. E o que antes parecia cuidado,
Agora se mostra como recusa em aceitar que você não é mais uma prioridade para o outro. É difícil admitir que alguém não faz mais questão, mas ignorar isso não muda a realidade. Só prolonga o sofrimento. O desinteresse não grita. Ele simplesmente desaparece. Não há briga nem explicação. Apenas ausência. E é essa ausência que exige coragem para ser encarada de frente. Você não precisa correr atrás para entender o porquê, nem tentar se justificar, nem perguntar se fez algo errado. Porque, no fundo, a resposta já veio, e veio em forma de silêncio. Não ligar, não mandar mensagem, não responder. Tudo isso é uma resposta. E a resposta é clara. Não há mais espaço para você na vida da pessoa. Mas isso não define seu valor. Pelo contrário, revela que é hora de parar de tentar ser aceito onde sua presença já não é mais celebrada. Marco Aurélio escreveu: aceite tudo o que vier, amarre-se a tudo o que for enviado pela natureza. E às vezes, a ausência do outro é exatamente o que a vida está usando para te reconduzir a si mesmo. Não ignore essa resposta. Use-a como ponto de partida. É fácil parecer forte quando tudo está dando certo. Quando a atenção chega, as mensagens fluem e os gestos de carinho estão presentes. Até a fragilidade parece coragem. Mas a verdade sobre quem você é surge quando o outro se cala. Quando não há plateia, nem retorno, nem sinais. É nesse vácuo que o seu verdadeiro eu aparece. O que sente, o que reage, o que implora ou o que permanece. O silêncio, mais do que qualquer palavra, expõe a raiz da sua identidade. Não a que você mostra, mas a que você carrega. Se ela está firmada na presença do outro, você desmorona na ausência. Se está firmada em propósito e clareza, você permanece. E essa diferença é tudo. A mente busca lógica onde há incerteza. Será que foi algo que eu disse? Será que estou sendo castigado por algo? Talvez se eu tivesse feito diferente. Esse tipo de pensamento parece racional, mas na verdade é uma armadilha. Porque não parte da realidade, mas do medo. Do medo de não ser suficiente, de ter perdido algo valioso, de não ter controle. É aí que o sofrimento se multiplica. Quando você tenta encontrar explicações para o que talvez nunca tenha sido sobre você. O estoico entende que a dor não vem dos fatos, mas da interpretação deles. A ausência não tem sentido fixo. Ela só dói mais quando você insiste em inventar um. A dor que o silêncio causa pode ser o início de uma transformação. Não porque você precisa ser mais frio ou indiferente, mas porque pode ser mais inteiro. Cada vez que você resiste ao impulso de correr atrás, algo dentro de você se fortalece. Você deixa de ser reação e passa a ser estrutura. Isso não acontece de um dia para o outro. Requer disciplina, requer consciência, requer a escolha diária de voltar para si, de se colocar no centro da própria história. Quando você faz isso, não está apenas resistindo à dor, está usando ela como fundação, está construindo uma identidade que não depende de resposta para continuar. Você já reparou que as pessoas respeitam mais quem não implora? Porque respeito começa onde termina a submissão. E a reação que você tem ao silêncio determina se o outro te vê como alguém que se curva ou alguém que se mantém. Sua ausência de desespero comunica mais do que qualquer texto emocional. Sêneca dizia: quem é constante em sua vida, mesmo diante do que não controla, este é livre. E essa constância nasce no momento em que você escolhe não se perder só porque alguém se afastou. O respeito próprio não é conquistado exigindo explicações. É sustentado em silêncio, quando você se recusa a se diminuir só para ser lembrado. É sutil no começo. Você não diz em voz alta, mas sente. Talvez eles ainda voltem. E esse talvez vira moradia. Você acorda e checa o celular, só por precaução. Passa por lugares que sabe que a pessoa frequenta. Mantém conversas com amigos em comum, torcendo para alguma informação surgir. A esperança, quando não reconhecida como prisão, se disfarça de fé. Mas é uma cela com portas abertas. Só que você se recusa a sair. A ilusão de que a pessoa vai perceber o que perdeu, voltar arrependida e te agradecer por ter esperado, parece nobre, mas é uma armadilha emocional.
Porque enquanto você espera por algo externo, você congela internamente. Sua vida para, sua evolução estagna, e tudo gira em torno de um talvez que nunca foi prometido. O silêncio dói, sim, mas ele não veio para te punir, veio para te redirecionar. A ausência que tanto machuca talvez seja o único modo da vida te arrancar de onde você não teria coragem de sair sozinho. Às vezes precisamos ser empurrados ao limite para entender que aquilo que insistimos em manter vivo já estava morto há muito tempo. O estoicismo nos lembra: aceite com serenidade o que o destino coloca em seu caminho. E se esse silêncio, essa ausência, esse fim sem aviso, for o destino te conduzindo para algo maior? Algo que só surgirá quando você parar de olhar para trás? Seguir esperando é como fixar os olhos numa porta fechada enquanto o restante da casa está cheio de luz. Talvez o que você realmente queira não é a pessoa em si, mas o que ela representava. Atenção, carinho, presença, identidade. E por confundir isso, você acredita que só ficará bem se ela voltar. Mas a verdadeira paz não vem do retorno do outro. Ela nasce quando você entende que não precisa mais de retorno algum para seguir. A espera é um desperdício silencioso de vida, um tipo de exaustão que não se percebe, mas consome. Você pensa que está sendo leal, mas está apenas fugindo do vazio. E só existe uma forma de escapar disso. É encarar o vazio de frente e preenchê-lo com presença própria. Com missão, com direção. A sua virada não vai acontecer quando eles baterem na sua porta outra vez. Vai acontecer no exato momento em que você fechar essa porta por dentro. Quando parar de checar perfis, de guardar conversas antigas, de imaginar cenários de reencontro. Quando, enfim, disser a si mesmo: eu não espero mais. Esse ato não é frieza, é libertação. É assumir que seu tempo é sagrado demais para ser gasto no talvez. É decidir que mesmo que eles voltem, encontrarão outra versão sua, mais forte, mais centrada, mais viva, e talvez nem reconheçam, porque agora você não espera mais ser escolhido. Você se escolheu. O silêncio que mais dói não é o que vem de fora, mas o que revela o que está dentro. Quando a pessoa some, quando o telefone não toca, quando nenhuma reação chega, você é obrigado a olhar para o que ficou, você mesmo. E aí começa o confronto. Porque o que o silêncio faz, mais do que machucar, é mostrar. Mostra sua dependência. Mostra a forma como você aprendeu a se medir através do olhar do outro. Mostra a carência que você disfarçava com mensagens, encontros, interações. O silêncio é um espelho limpo. Nele você não vê mais o outro, vê a si mesmo. E muitos não suportam esse reflexo, porque ele não traz filtros nem elogios. Traz a verdade. Toda dor tem uma função. Ela não aparece à toa. A ausência que te corrói hoje está te dizendo algo que você ainda não ouviu com atenção. Você está distante de si. Porque ninguém sofre tanto pela ausência do outro se estiver plenamente presente para si mesmo. O que dói, na verdade, é a sensação de estar incompleto e projetar no outro a peça que falta. Mas essa peça nunca esteve fora. A dor está gritando para que você volte. Volte para o que abandonou, sua disciplina, seus objetivos, seus limites. Você não está sendo punido, está sendo chamado de volta à origem, à sua essência. E esse chamado vem em forma de silêncio, porque é nele que se ouve mais fundo. Você não precisa da resposta deles para começar, nem de um pedido de desculpas, nem de uma justificativa, nem de um encerramento. O fechamento que você procura não está na boca de quem foi embora, está na sua decisão de continuar. Reconstrução não depende de permissão. Ela começa quando você para de se colocar na posição de quem espera e assume o papel de quem cria. Comece com o que você tem: um corpo, um dia, um objetivo. Levante, arrume a cama, treine, leia, escreva. Faça algo que lembre ao seu sistema nervoso que você ainda está aqui, que você é real, completo e capaz. A cada gesto de presença, você cola um pedaço de si que havia entregue a alguém. E aos poucos, você se reergue, mais inteiro do que antes. É na ausência que os estoicos se fortalecem, porque ali não há distração, nem validação, nem muletas emocionais. Só há você,
suas reações e o que você decide fazer com elas. A maturidade não vem com o tempo, vem com a escolha de permanecer firme, mesmo quando tudo em você pede para correr atrás. E quando você consegue permanecer, mesmo no escuro, você amadurece. Deixa de ser aquele que reage e se torna o que escolhe, o que observa, o que se sustenta. E nesse ponto, o silêncio deixa de ser inimigo e se transforma em aliado. Porque agora ele não te destrói, ele te define. É estranho pensar que a ausência de reação possa ser mais poderosa do que qualquer demonstração de afeto. Mas é exatamente isso que acontece. Quando alguém some esperando que você desmorone e você não desmorona, algo muda na dinâmica. Sua estabilidade se torna presença, seu silêncio vira mensagem e sua serenidade passa a ser sentida mais do que qualquer palavra. Pessoas notam, sentem, mesmo que não digam. A ausência de desespero é notável, porque estamos em um mundo onde todos correm atrás, postam indiretas, imploram atenção. Quando você não faz nada disso, você não desaparece. Você brilha, e esse brilho silencioso é o que começa a incomodar do outro lado. Existe uma linguagem mais alta do que a voz, a postura. Quando você decide não mandar mais mensagens, não porque desistiu, mas porque se encontrou, sua ausência começa a pesar. O silêncio, quando sustentado com firmeza, carrega uma força que nenhuma insistência alcança. Porque parar de falar é, muitas vezes, o ato mais eloquente. Não é orgulho, é clareza. Você entende que continuar tentando ser notado é o mesmo que gritar diante de alguém que já fechou os olhos. Então você para. Não como quem perde, mas como quem escolhe não mais desperdiçar. Essa decisão vira um grito interno. Eu me escolhi, e essa escolha é sentida mesmo a quilômetros de distância. Há algo profundamente respeitável em alguém que não implora para ser visto. Essa pessoa não busca olhares, ela os atrai. Não se mostra demais. Ela existe com intensidade silenciosa. Isso é o que chamamos de presença. Não a que invade, mas a que é impossível de ignorar. O estoico entende que o verdadeiro poder não está em gritar, mas em permanecer, em existir com tanta inteireza que nem a ausência do outro consegue te apagar. E quando você se torna essa presença, começa a provocar o que nenhuma insistência provocaria: consciência. O outro passa a se perguntar: por que ele não me procurou? Por que ela não reagiu? Você virou espelho, e espelhos incomodam quem não quer se ver. O mistério não nasce do jogo, mas da calma. Quanto mais estável você se mostra, mais o outro se pergunta o que está acontecendo dentro de você. É como um lago calmo que esconde profundezas desconhecidas. Sua serenidade não é passividade. É um convite ao respeito. É dizer sem palavras: eu não preciso de você para ser completo. E quanto mais inteiro você se mostra, mais claro fica. Você não está ali para ser escolhido. Você é quem escolhe. Sua paz vira critério. Seu foco vira filtro. Sua disciplina se torna a moldura de quem você está se tornando. E esse valor, o valor de quem não se abala, é o mais difícil de ser ignorado. Quando alguém desaparece da sua vida, é fácil pensar que foi descartado, esquecido, apagado. Mas a verdade raramente é tão simples. Muitas vezes, quem some não desliga os olhos, apenas recua para observar. De longe, em silêncio, sem dar sinais. Eles querem saber como você reage à ausência. Não com palavras, mas com postura, escolhas, energia. Isso não é dito, claro. Nunca é. Mas acontece. É um tipo de jogo mudo, onde o que está em análise não é o que você diz, mas o que você transmite quando o palco está vazio. E a maioria perde esse jogo tentando provar que ainda está ali. Mas o estoico não entra nesse teatro. Ele observa de volta, em silêncio. Você já ouviu alguém dizer: não foi nada demais? E mesmo assim sentiu que era. Isso é leitura emocional. A linguagem que vai além das palavras, feita de gestos, ausências e timing. Quem te ignora sabe o que está fazendo, mesmo que diga o contrário. Eles observam sua reação ao vácuo, à distância, à ausência súbita. E o que eles veem? Desespero ou presença? Tentativas de chamar atenção ou disciplina silenciosa? Porque tudo comunica.
até o que você escolhe não postar, até o que você decide ignorar. A ausência deles expõe a sua estrutura, mas a sua reação também revela a deles. É um espelho duplo, onde um observa enquanto o outro é testado. Postura fala. A forma como você escolhe responder ao silêncio é, na verdade, uma declaração sobre quem você está se tornando. Quando você permanece calado, sem implorar, sem explicar, sem dramatizar, você envia uma mensagem silenciosa e poderosa. Eu não me desequilibro por ausência. Isso gera impacto, porque estamos acostumados com reações intensas, com cobranças, com explosões. Quando alguém quebra esse padrão e escolhe a paz, torna-se imprevisível. E o imprevisível sempre chama a atenção. Sua tranquilidade comunica maturidade. Sua contenção vira respeito. E o mais interessante é que, às vezes, quem te testou começa a te admirar exatamente pela sua firmeza. O maior erro que cometem ao te deixar em silêncio é achar que isso vai te fazer implorar. E quando não acontece, há um estranhamento. Uma dúvida nasce do outro lado. Será que ele não liga mais? Por que ela não se abala? Esse desconforto é a sua força em ação. Você virou enigma, não por jogar, mas por se recusar a se perder. A ausência de reação é muitas vezes o gesto mais potente, porque mostra que você é inteiro, mesmo em silêncio. Mostra que você se basta. E quando alguém percebe que não tem mais poder sobre sua paz, começa a enxergar seu verdadeiro valor. Não pelo que você fez, mas exatamente por tudo o que escolheu não fazer. Desde cedo, nos ensinaram a medir nosso valor pelo que recebemos dos outros. Um elogio, um olhar, uma resposta. E quando isso falta, parece que algo em nós também falta. Mas aqui está a mentira que precisa ser quebrada. O seu valor não nasce no olhar de ninguém. Ele já estava em você antes de qualquer resposta. E vai continuar mesmo que ninguém mais diga nada. Esperar a validação de alguém que se afastou é entregar a chave da sua identidade a mãos que já te soltaram. É construir sua autoestima sobre o solo instável da presença do outro. E o problema disso é simples. Quando essa presença vai embora, tudo desaba. Mas o estoico não se funda no externo. Ele se ancora no que é imutável, no que vem de dentro. Para criar uma identidade que não depende da resposta dos outros, é preciso olhar com brutal honestidade para o espelho e perguntar: se ninguém mais me elogiar, eu ainda saberia quem sou? A resposta disso define seu eixo. Porque identidade não é algo que se recebe, é algo que se constrói todos os dias em silêncio, com decisões. O treino começa na ausência. É quando você não tem plateia que descobre se sua força é verdadeira. Quando não há retorno, não há atenção, não há reforço positivo. A maioria desiste aí, mas quem continua, constrói. A identidade forte é forjada quando você age não para ser visto, mas porque sabe o que precisa ser feito. Sêneca disse: se você viver de acordo com os outros, nunca será livre. E essa liberdade começa quando você para de pedir permissão emocional para existir. Quando não precisa mais que te escolham para sentir que é digno de amor. Quando não precisa mais de uma mensagem para validar seu esforço, sua entrega, sua essência. A verdadeira liberdade emocional não é a ausência de sentimentos. É a ausência de dependência. É quando você sente, mas não se curva. Quando se importa, mas não se apaga. Quando se entristece, mas não desmorona. Porque mesmo na dor, você sabe, aquilo que é valioso em você não depende de quem está, e muito menos de quem foi. Ser inteiro não é sobre estar rodeado, é sobre ser pleno mesmo na ausência. É caminhar com firmeza mesmo quando ninguém mais caminha ao lado. É olhar para o silêncio e dizer: eu permaneço. Porque a sua completude não está no eco da resposta de alguém, mas na voz que você ouve quando fecha os olhos. Quem se descobre inteiro aprende a se bastar, e quem se basta se torna raro, e o que é raro, inevitavelmente, é lembrado. Talvez não agora, talvez não por quem você gostaria, mas o mundo sempre nota quem se reconstruiu quando ninguém aplaudia. E essa pessoa, você, já não precisa mais da resposta, porque se tornou a própria afirmação. Você quer saber como fazer alguém sentir sua falta? Não é falando, não é se explicando,
Não é tentando provar o quanto você vale. O paradoxo é esse: a ausência certa, sustentada com firmeza, é muito mais impactante do que qualquer presença carente. Quando você some com dignidade, sem drama, sem indiretas, algo começa a incomodar lá do outro lado. A presença constante cria costume, mas a ausência lúcida cria reflexão. Quando você para de aparecer, de comentar, de puxar assunto, e mesmo assim permanece centrado, focado, em paz, você se torna inesquecível. Porque não foi o sumiço de alguém fraco. Foi a saída silenciosa de alguém que escolheu não mais se oferecer onde não é valorizado. A maioria corre atrás. Tenta consertar, justificar, convencer. Mas nada disso gera admiração. Só desgasta o que restava de respeito. O segredo está em desaparecer com dignidade. Não é cortar contato com raiva, nem se esconder. É estar tão presente em si que o outro percebe que sua ausência não é ausência. É escolha. E quando essa escolha é sustentada sem teatrinhos, nasce o respeito. Porque dignidade é magnética. Quem some para se vingar quer ser notado. Mas quem some porque se basta, inevitavelmente é lembrado. Não como quem implorou, mas como quem cresceu. E o crescimento é o maior impacto que alguém pode causar em quem não soube valorizar sua presença. Virar o jogo não é manipular, é se tornar alguém que já não depende do jogo. Quando você começa a investir em si, no seu corpo, na sua mente, na sua missão, algo muda no ar. As pessoas percebem. Elas veem que você não está mais parado, que você não está tentando aparecer. Está simplesmente sendo. O estoico não joga para vencer o outro. Ele vence a si mesmo. E quando isso acontece, quando você evolui em silêncio, sem precisar que ninguém veja, o mundo responde. Porque quem não precisa provar nada transmite poder. E o verdadeiro poder é esse: ser tão focado no seu caminho que o outro se perde tentando entender por que você não sente mais falta. Você pode passar meses tentando explicar como se sente. Ou pode passar dias vivendo com tanta inteireza que o outro sente o que perdeu. A firmeza não precisa de microfone. Ela reverbera no espaço. Ela muda o ar. A sua ausência, quando sustentada com postura, é uma lembrança constante do que o outro não soube guardar. Não se trata de vingança, é sobre legado. Porque quem é presença de verdade se torna ausência marcante. E quem desaparece para se reconstruir volta maior, mesmo que nunca volte fisicamente. A verdadeira falta é sentida não por quem grita, mas por quem escolhe o silêncio com força. E se você continuar nesse caminho, mais cedo ou mais tarde, eles vão perceber. Você não sumiu. Você se elevou. Você acorda, pega o celular e nada. Nenhuma mensagem, nenhuma notificação daquela pessoa. Um silêncio que deveria ser apenas isso. Silêncio vira um campo minado emocional. E então começa o impulso de postar algo indireto, de mandar um oi disfarçado de casualidade, de buscar qualquer reação que alivie o peso do vazio. Mas esse movimento não é amor, é ansiedade. É o pânico tentando se disfarçar de carinho. E quanto mais você tenta preencher esse espaço à força, mais evidente se torna a sua dependência. A ansiedade emocional transforma o silêncio em um inimigo, quando, na verdade, ele poderia ser o seu treino de fortalecimento interno. Só que ao reagir sem pensar, você reforça o ciclo, age, espera, se frustra e recomeça. O estoico sabe distinguir entre agir e reagir. Reação é automática, impulsiva, nascida do medo. Ação é consciente, ponderada, nascida da clareza. E a maioria das pessoas não age, apenas reage. O silêncio do outro vira gatilho para impulsos incontroláveis, que depois se disfarçam de tentativa de resolver. Mas nada se resolve no desespero. Pelo contrário, é aí que tudo se desfaz. Reagir ao vazio tentando chamar atenção não recupera a conexão, só esvazia mais sua dignidade. A ação certa é silenciosa. Não busca efeito, busca integridade. E quem age com integridade não se rebaixa para preencher o que o outro deixou em aberto. Ele ocupa esse espaço com presença, não com pânico. A cada impulso de correr atrás, de mandar mensagem, de postar por atenção, você tem uma escolha: ceder ao desespero ou cultivar direção.
E direção se constrói com decisões pequenas. Arrumar a cama, ler 10 páginas, treinar mesmo sem vontade, trabalhar com mais foco. Essas ações, mesmo que silenciosas, te devolvem o controle que você entregou ao outro. O caminho estoico é disciplina. Não para fingir que não sente, mas para provar a si mesmo que você é maior do que sente. Que sua identidade não balança com a ausência de alguém. Direcionar sua energia para dentro, para algo que cresce, é a única forma real de não afundar. O impulso te afoga, a direção te ancora. Você quer ser notado? Então seja raro. E não há nada mais raro do que alguém que não reage ao caos com desespero, mas com firmeza. O autocontrole é magnético, porque ele diz algo que nenhuma frase consegue expressar: eu me basto. E quando você se basta, até o vazio se curva. Sua presença começa no momento em que você para de implorar e começa a se sustentar. Não com aparência, mas com base. Não com performance, mas com convicção. E quem vê isso, mesmo em silêncio, sente. Porque o mundo inteiro responde à energia de quem parou de se arrastar para ser visto e começou a caminhar para se tornar inabalável. Você quer saber o que realmente chama a atenção? Não é a insistência, não é o exagero. É a calma, a ausência de pressa, a postura de quem não precisa provar nada. A indiferença estoica não é desprezo, é domínio. É quando você escolhe parar de reagir para se tornar. Parar de implorar por espaço para ocupar seu próprio. E isso é raro, porque o mundo grita, pede atenção, implora por curtidas, mensagens, validação. Mas quando alguém surge em silêncio, centrado, lúcido, ele quebra o sistema. A indiferença que nasce do equilíbrio, não da frieza, é o que mais impacta, porque ela carrega paz. E quem tem paz nesse mundo barulhento se torna magnético. Você quer ser lembrado? Então pare de viver como figurante da história dos outros. Torne-se protagonista da sua. Isso significa direcionar energia para si. Significa levantar mais cedo, treinar com mais foco, estudar com mais fome. Construir uma rotina onde a ausência de qualquer pessoa não desequilibra seu plano, apenas acelera sua disciplina. A maioria vive para ser notada, mas quem vive com missão acaba sendo inevitável, porque a energia de quem está construindo algo é diferente. Ela não grita, ela emana. E um dia, sem que você perceba, alguém vai olhar e pensar: como eu deixei isso escapar? Não porque você forçou, mas porque você brilhou. Não se trata de fingir desinteresse. Trata-se de se tornar tão envolvido com seu próprio caminho que nem sobra espaço para mendigar atenção. Quando você vive com propósito, sua energia muda. Ela atrai pelo que você é, não pelo que você tenta mostrar. Isso é o que os antigos filósofos viviam. Marco Aurélio não escrevia para impressionar ninguém. Ele escrevia para lembrar a si mesmo da sua missão. E séculos depois, ainda estamos falando dele. Porque quem vive com verdade deixa rastro. Você quer atrair? Então pare de correr atrás e comece a cultivar presença. A energia de quem não precisa é irresistível. O apego nasce do vazio. A missão preenche esse espaço. Você quer se libertar de alguém que te ignora? Não precisa apagar fotos nem fazer promessas. Precisa construir algo tão maior que a ausência dessa pessoa se torne pequena demais diante do que você está criando. Quem tem um porquê forte não se perde em "e se". A missão te puxa para frente. Ela te reorganiza. Ela te cura. Porque ela te lembra que você nunca precisou ser escolhido por ninguém. Você só precisava se alinhar com quem você já era. E nesse estado, você não é só lembrado. Você é impossível de ignorar. No começo, o silêncio parece um fim. Parece rejeição, abandono, ruptura. Mas com o tempo e a consciência, você percebe. Não era o fim. Era uma travessia. O silêncio não te tirou algo. Ele te afastou de onde você não cabia mais. Te puxou para longe de quem não sabia sustentar a sua presença. E isso não é perda, é caminho. A dor da ausência é apenas a primeira etapa da transformação. Você pensa que está sendo deixado para trás, quando na verdade está sendo reposicionado. A vida te move, mesmo quando você resiste. O que parecia castigo era, na verdade, libertação. E o que parecia vazio
Era o início do seu reencontro consigo mesmo. Crescer não é sobre provar que você superou, é sobre mudar tanto por dentro que o que antes te afetava, agora nem toca mais. O crescimento verdadeiro é silencioso. Não exige anúncio nem aplauso. Ele acontece nas escolhas diárias, nos limites que você aprende a impor, nas coisas que você deixa de tolerar. E o mais bonito é isso. Quando você cresce sem precisar que o outro veja, você se livra da dependência emocional. Não precisa mais de uma mensagem para se sentir validado. Não precisa que voltem para sentir que venceu. Você cresce para si, não para o outro, porque entendeu que no final das contas, o que importa não é se alguém volta, é se você parou de se abandonar. Você não respondeu, não implorou, não tentou provar nada, mas continuou. E esse continuar é a sua resposta. Você virou presença mesmo longe, virou reflexão mesmo em silêncio. E um dia quem te ignorou vai perceber. Você não sumiu, você evoluiu, e isso, mais do que qualquer mensagem, é o que mais impacta. Sua evolução fala por si. Ela diz: eu não precisei da sua validação para me tornar alguém melhor. E quando alguém percebe que te perdeu no momento em que você se encontrou, o jogo se inverte. Não porque você venceu o outro, mas porque venceu a si mesmo. Tudo o que você viveu até aqui, o silêncio, a espera, a dor, a ausência, serviu para moldar quem você está se tornando agora. Cada vez que você escolheu não correr atrás, cada vez que respirou fundo em vez de implorar por resposta, cada vez que escolheu a missão ao invés da carência, você foi se lapidando e agora está mais forte, mais claro, mais inteiro. Porque entendeu que não estava perdendo alguém, estava voltando para si. E a pessoa que você está se tornando, essa sim é impossível de abandonar. Você já reparou como a vontade de correr atrás aumenta justamente quando a pessoa se afasta? É como se o silêncio acendesse em você uma necessidade urgente de ser notado. Mas isso não é amor, é vício. E o vício mais cruel é aquele que veste a máscara da esperança. Você insiste, manda mensagem, tenta resolver, e tudo o que recebe de volta é nada. O impulso de buscar quem já se foi não nasce da conexão, mas do desespero de não lidar com o fim. Insistir onde não há retorno é como bater eternamente em uma porta trancada, achando que força emocional será a chave. Mas quanto mais você empurra, mais se perde. Porque a verdade é simples: quem quer estar, está. E quem vai embora sem olhar para trás, já respondeu tudo. Quando alguém vai embora, o foco geralmente é no outro. Por que sumiu? Será que está testando? O que eu fiz de errado? Mas o verdadeiro ponto de virada está em virar esse espelho. Porque o afastamento de alguém sempre revela mais sobre você do que sobre quem foi. Sua reação à fuga do outro mostra seu nível de apego, seu medo de abandono, sua dependência de validação externa. Quando você se desespera, quando corre, quando implora, está dizendo ao mundo que construiu sua paz em cima da presença de alguém. E é aí que mora o perigo. Porque tudo que depende do outro para te manter em pé, te derruba no segundo em que o outro decide partir. Dignidade não grita, não insiste, não se humilha. Ela se retira. Não com amargura, mas com clareza. Porque uma vez que você entende que a atenção forçada é esmola emocional, você escolhe se afastar. Não por orgulho, mas por respeito próprio. O estoico sabe que aquilo que não é dado com liberdade não tem valor. E a atenção que você precisa pedir não é conquista, é concessão. A dignidade nasce no exato momento em que você para de tentar convencer alguém a ficar. Porque alguém que precisa ser convencido já não pertence mais ao lugar que você está construindo dentro de si. O que parecia uma perda se revela, mais tarde, como alívio. Porque agora, sem a presença do outro, você tem espaço. Espaço para ouvir a si mesmo, para retomar suas rotas, para se lembrar de quem era antes de correr atrás. E, principalmente, para construir uma vida onde ninguém mais tenha o poder de te desmontar com o silêncio. O afastamento pode ser o maior presente disfarçado. Ele corta a corda que te prendia. Ele te devolve a direção. E a partir daqui, a escolha está nas suas mãos.
continuar correndo atrás de quem não está mais lá, ou caminhar com firmeza na direção de quem você está se tornando. Porque o verdadeiro reencontro acontece quando você decide parar de perseguir quem já foi e começa a voltar para si. Você não precisa responder tudo com palavras. O tempo, quando bem utilizado, se encarrega disso por você. Enquanto você foca em si, enquanto deixa de correr atrás, algo começa a mudar do outro lado. Mesmo que não seja visível de imediato. A ausência sustentada com clareza e dignidade é uma linguagem silenciosa que o tempo traduz com perfeição. Eles talvez não sintam nada agora. Estão distraídos, vivendo, ocupados com o barulho do mundo. Mas o tempo tem um jeito curioso de revelar o que a pressa não deixa enxergar. Um dia, no silêncio de um momento qualquer, seu nome vai ecoar na mente deles. E não vai ser mais por presença, mas pela ausência. Esperar é dar ao outro o controle do relógio. É manter seu coração em suspensão, na esperança de que alguém decida voltar. Mas quando você escolhe não esperar mais, algo muda dentro de você. Você deixa de ser espectador da sua própria história e volta a ser autor. Essa escolha não é fria, é libertadora. É dizer, mesmo que voltem, não encontrarão mais o mesmo lugar. Porque agora você constrói um território interno onde ninguém entra sem merecer. E a força de quem não espera é visível. É a energia de quem não precisa de retorno, porque aprendeu a se mover mesmo quando ninguém acompanha. Sentir falta é natural, mas transformar essa saudade em desespero é escolha. E toda vez que você usa o sentimento como impulso para correr atrás, você se esvazia. Mas quando escolhe sentir falta com firmeza, algo diferente acontece. Você transforma a dor em presença, em disciplina, em foco. Você para de agir para aliviar a saudade e começa a agir para honrar o que você está se tornando. A saudade deixa de ser um gatilho e vira lembrete. Olha o quanto você aguentou calado. E isso é força, é poder quieto, é a decisão de continuar construindo, mesmo com o coração apertado. Porque agora você sabe que saudade não é motivo para regredir, e sim para subir. Você não precisa mandar um texto, nem uma indireta, nem expor seu progresso. Basta continuar. Sua evolução é o recado. Ela diz, enquanto você sumia, eu crescia. E isso tem um impacto que nenhuma frase alcança. Porque mais cedo ou mais tarde, a comparação acontece. O que você fez com o silêncio? E o que eles fizeram? Enquanto eles ignoravam, você levantava mais cedo. Enquanto eles se afastavam, você se aproximava de si. E o resultado é inevitável. Eles vão sentir. E quando sentirem, talvez tentem voltar. Mas já será tarde. Porque agora quem não volta mais é você. Para a versão de si que ainda precisava ser lembrado para existir. Você pensa que a pessoa simplesmente sumiu, que ela se foi, que desistiu, que esqueceu. Mas o que poucos percebem é que o afastamento, muitas vezes, não é ausência total, é observação à distância. Quem some também observa. Testa, mede, silência para ver o que você vai fazer com o vácuo que ficou. É um tipo de experimento emocional onde o que está em jogo não é o afeto, mas o controle. E o que está sendo analisado não são suas palavras, mas sua estrutura. Eles querem saber, você vai implorar? Vai se perder? Vai reagir como todos os outros? Ou vai manter a postura quando ninguém mais está olhando? O silêncio é mais barulhento do que parece. Ele diz tudo o que o outro não tem coragem de falar. E mais ainda, ele observa tudo o que você não percebe que está mostrando. Cada vez que você posta tentando ser notado, cada vez que envia um oi só para ver se responde, está dizendo, eu ainda estou preso. E isso é lido com clareza, porque o outro sente quando você está reagindo ao sumiço. E nesse jogo invisível, quem mantém a calma ganha. Não como quem vence o outro, mas como quem vence a si mesmo. O estoico não precisa se explicar. Sua contenção é sua resposta. Sua firmeza é sua mensagem. Sua ausência de desespero é seu diferencial. Você pode ter parado de falar, mas continua se comunicando. E o que mais comunica não são as palavras, mas o que você faz com a ausência. A forma como você se movimenta mesmo quando está doendo.
Como continua treinando, produzindo, evoluindo, mesmo com a saudade batendo no peito. Essa linguagem silenciosa é a que mais impacta, porque ela não exige atenção, ela impõe presença. Quando você não reage ao teste, você passa por ele. E quando você passa, algo muda. Agora o outro começa a se perguntar por que não te derrubou, por que você ainda está inteiro, por que não implorou, não cobrou, não caiu. A resposta que eles esperam é a mesma que todos dão: correr atrás. Mas quando você faz o oposto, quando mantém sua rota, seu foco, sua paz, você vira exceção. E o ser humano, por natureza, é atraído pelo que não compreende de imediato. Sua estabilidade se torna um enigma, um porquê sem resposta aparente. E é aí que você se torna marcante. Não porque gritou, mas porque não tremeu. Não porque falou, mas porque ficou em silêncio com poder. O verdadeiro teste não é para te derrubar, é para te revelar. E agora que você sabe disso, a escolha é sua. Ser mais um que reage ou ser aquele que, mesmo testado, permanece inabalável. Nem todo silêncio é inocente. Às vezes a pessoa não desaparece por falta de tempo ou confusão. Ela some para observar, controlar, manipular. É uma retirada estratégica, uma forma silenciosa de dominar a situação emocional sem assumir responsabilidade direta. Ao desaparecer, ela desloca toda a atenção para você. Agora é você quem está confuso, esperando, tentando entender. Esse tipo de sumiço não vem com briga, nem com explicações. Ele vem com uma intenção camuflada. Ver até onde você aguenta antes de quebrar. E o mais cruel desse jogo é que, enquanto parece que o outro está simplesmente vivendo a vida, na verdade, está testando a sua estrutura emocional, com frieza e distância. Cada mensagem não respondida, cada visualização ignorada, cada ausência prolongada é um convite ao desespero. E o que você faz com esse convite revela mais sobre sua base emocional do que qualquer palavra. Se você responde com ansiedade, se entrega sua paz em troca de uma resposta, está jogando exatamente o jogo que a pessoa quis iniciar. Mas se você recusa o papel de peão, se ao invés de correr atrás, escolhe o silêncio consciente, você retoma o controle. A reação impulsiva entrega o jogo. A contenção muda as regras. O estoico entende que não há vitória na perseguição emocional. Há poder em permanecer estático quando esperam que você imploda. O erro de muitos é confundir controle com clareza. Quem quer controlar busca a todo custo uma reação. Precisa que o outro diga algo, faça algo, qualquer coisa que alivie a incerteza. Mas clareza é o oposto. É aceitar que, muitas vezes, a resposta está exatamente na ausência. É parar de cavar um buraco tentando encontrar ouro onde só existe areia. A clareza permite ver o jogo sem participar dele. Permite entender que o afastamento é uma estratégia emocional e que a sua firmeza é sua única arma. Quanto mais você se mantém inteiro, mais você quebra o ciclo que a manipulação silenciosa tenta estabelecer. Porque o manipulador só vence quando você joga. Sair do ciclo não é endurecer o coração, é fortalecer a base. Não se trata de deixar de sentir, mas de parar de agir movido pelo que sente. A dor não precisa sumir para que você se posicione. A saudade não precisa acabar para que você escolha o silêncio. E a ausência do outro não precisa ser preenchida. Ela precisa ser compreendida. Quando você entende que o jogo começa com o sumiço e termina com a sua reação, você assume o protagonismo. Você escolhe sair do roteiro que esperavam que você seguisse. E ao fazer isso, preserva o que há de mais valioso, sua essência. Aquilo que ninguém, nem mesmo quem some, pode tirar de você. É instintivo. Quando alguém some, seu primeiro impulso é buscar explicações. Você escreve longos textos, tenta ser racional, educado, emocionalmente claro. Acredita que, se explicar bem o suficiente, a pessoa vai entender, vai responder, vai voltar. Mas essa é uma das maiores armadilhas emocionais. Achar que o silêncio se resolve com palavras. O sumiço é uma escolha. Uma decisão silenciosa, sim, mas ainda assim uma decisão. E quando você tenta explicações para quem optou por não ouvir, não está resolvendo.
está se expondo, está entregando a própria dignidade em troca de uma chance que nem foi oferecida. E quem realmente se importa não precisa ser convencido, já estaria ali. O silêncio não é um convite ao diálogo, é um teste de estrutura. Não pede palavras, pede postura. A reação esperada não é um parágrafo, mas uma decisão. E a decisão mais poderosa que você pode tomar é não tentar mais justificar o que não fez. Não tentar curar o que o outro não soube sustentar. Explicar-se para quem sumiu é como conversar com uma porta fechada, esperando aplauso. Não é diálogo, é autoilusão. O que o silêncio exige de você não é resposta, é presença. É a firmeza de se manter calado mesmo com 1000 palavras engasgadas. É a força de entender que sua clareza vale mais do que o conforto de ser compreendido por quem já escolheu não estar. Quando você não se justifica, você envia uma mensagem poderosa. Eu sei o que valho. E essa mensagem ecoa, não por arrogância, mas por maturidade. Porque justificar-se constantemente não é um sinal de comunicação, é um sintoma de insegurança. É tentar convencer alguém de que você merece o lugar que ele já abandonou. O estoico sabe que a explicação que precisa ser implorada é desnecessária. Marco Aurélio dizia que nada é mais admirável do que alguém que mantém sua serenidade mesmo diante da injustiça. E a injustiça do silêncio só te atinge se você lutar para ser entendido por quem se recusa a ouvir. Se essa mensagem tocou algo em você, não deixe isso passar em silêncio. Inscreva-se no canal agora mesmo para continuar nessa jornada de força e transformação. Deixe o seu gostei. Isso mostra que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Comenta aqui embaixo a palavra inabalável. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. E se quiser ajudar o canal a crescer ainda mais, clique no botão Valeu aqui embaixo. Isso faz toda a diferença. A sua evolução é o que nos move. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no link do comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no primeiro link do comentário fixado e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.